em nossos corações. Meus amados, eu quero falar um pouco nesta noite, como é o tema do nosso Ponte Obreiro, sobre o valor da chamada ministerial. E todos que estão aqui, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos valorizar essa chamada que o Senhor nos outorgou. E a chamada ministerial, ela precisa ser valorizada por aqueles que são chamados por Deus. E valorizar, os irmãos sabem tanto quanto eu, que é o ato ou o efeito de reconhecer as qualidades de alguém. E valorizar a chamada ministerial nos traz a importância da nossa vocação divina, o santo ministério. E jamais nós devemos, queridos e amados irmãos, argumentar ou questionar os critérios divinos, para a escolha das pessoas que são chamadas por Deus. Porque na sua ótica, talvez para muitos não era para você ser chamado. Talvez não era para você ser chamado na ótica humana. Mas na ótica divina, Deus nos chamou e nos abençoou com o ministério. E nós precisamos valorizar, queridos, este ministério. Porque nós sabemos que quando nós valorizamos o ministério, por exemplo, aquele texto que lemos em Marcos capítulo 3, verso 13, nós vamos ver que Jesus depois ele subiu ao monte e chamou para eles aquele, o texto diz, a quem ele quis, e eles vieram para junto dele. Jesus, queridos, ele chama os que ele quer e não o que nós queremos. A chamada ministerial, ela precisa ser valorizada, porque ela veio do alto. Foi o Senhor que chamou a cada um de nós. Sabemos, queridos, que o Senhor ele nos chamou para o ministério. E a chamada ministerial, ela precisa ser valorizada, porque a nossa chamada ministerial, ela veio do alto. Foi o Senhor que nos chamou. Em Êxodo, capítulo 19, verso 20, está escrito que descendo o Senhor para o cimo do monte, ele chama Moisés para o cimo do monte. E a Bíblia vai dizer que Moisés subiu. O que eu aprendo aqui? Que a nossa chamada deve ser valorizada, porque ela veio do alto. Foi o Senhor que nos chamou. A nossa chamada deve ser valorizada, porque ela veio do alto, ela veio do Senhor para as nossas vidas. A chamada ministerial, meus irmãos, ela precisa ser valorizada, porque o Senhor nos chamou e porque nós somos embaixadores constituídos por Deus, por Cristo aqui na terra. Nós precisamos valorizar essa chamada, porque nós somos embaixadores de Cristo. E o embaixador aqui, ele é aquela, dá logo a ideia de alguém enviado, O verdadeiro conceito do embaixador dá a ideia de alguém enviado no lugar do seu Senhor ou Rei, autorizado por uma autoridade. O que é que nós aprendemos aqui? Que o ministério nosso em Cristo Jesus, nós somos um embaixador do Evangelho. O Mestre Jesus nos autorizou a ser embaixador dele aqui na terra, a pregar o seu Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. E, queridos e amados irmãos, à luz da Bíblia Sagrada, a chamada ministerial, ela precisa ser valorizada. Em tempos de crise, em tempos de adversidade. E não pense, amados irmãos, que uma chamada ministerial, ela vem de qualquer forma, ela vem de qualquer jeito. Não pense, os irmãos, que na sua vida ministerial vai ser só flores. Não pense que teu ministério é só flores. Não pense que pastorear é só flores. Não pense que dirigir é só flores. Não pense que ser obreiro é só flores. Passamos por adversidades, por momentos difíceis, que às vezes até olhamos para nós e dizemos assim: Senhor, realmente, será que nós temos um chamado? Ora,
Quem aqui já não passou por isso? Talvez raras exceções, mas muitas das vezes no nosso ministério passamos por isso, e até, como diz aí o ditado popular, às vezes queremos jogar a toalha, queremos parar, queremos desistir. Fulano está me marcando, fulano me dá oportunidade, ciclano não faz isso. Meus amados, nós precisamos valorizar a nossa chamada em Cristo Jesus. Em tempo de crise, o Senhor chama homens e mulheres para valorizar o ministério que Ele deu, porque é um ministério que vem do alto e o Senhor nos constituiu como embaixadores de Cristo aqui na terra. Tem muita coisa em jogo aqui para você abrir mão do seu ministério. O Senhor já te selou, já te chamou para o ministério. Valorize o teu chamado. Como é bonito este hino aqui que foi louvado. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho o chamado, o evangelho a proclamar. O Senhor chamou a cada um dos senhores obreiros de questão. Nesta noite, poderia ser uma mensagem mais eloquente, mas o Senhor colocou assim essa mensagem no meu coração, a mais a base de ensino, para nós estar transmitindo aos irmãos aqui, que nós temos que valorizar o nosso chamado, o nosso ministério. E sistematicamente, à luz da Bíblia, nós temos 3 tipos de chamada. A primeira chamada é a chamada universal. A segunda chamada é a chamada ministerial. E a terceira chamada é a chamada específica. A chamada específica. A primeira chamada, que é a chamada universal, essa chamada universal, ela é uma chamada extensiva a todas as pessoas, a todos os seres humanos, indistintamente. E todas as pessoas são convidadas para a salvação e são chamadas para o arrependimento. Esse é o chamado universal. As pessoas que atendem a esse chamado, ao arrependimento e à salvação, elas também atendem aos seguintes chamados. Por exemplo, que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12, o chamado para o reino. Gálatas capítulo 5, verso 13, o chamado à liberdade. Romanos capítulo 9, verso 26, o chamado a ser filhos de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, o chamado para a maravilhosa luz. Apocalipse capítulo 19, verso 9, chamados para as bodas do Cordeiro. Atos dos Apóstolos capítulo 2, verso 39, chamados pelo Senhor nosso Deus. Então este é um chamado universal, é um chamado que é extensivo a todas as pessoas, que envolve o plano salvífico, o plano da salvação. Essa é a chamada universal. O Senhor chama a todos, e a Bíblia diz que a vontade do Senhor é que todos se salvem, é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Chamada universal, a chamada para o arrependimento e para a salvação. A segunda chamada é a chamada ministerial. A chamada ministerial, ela é aqui uma espécie de segunda chamada, porque a primeira chamada é para o arrependimento, é para a salvação. Já a segunda chamada é a convocação do Senhor da seara, as pessoas escolhidas para o exercício da obra do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. E a convocação, queridos e amados irmãos, essa primeira chamada é para todos. A primeira chamada é para todos, como nós falamos. Já a segunda chamada é para um grupo seleto, eu e você que estamos aqui nesta noite. É a segunda chamada. O Senhor está nos chamando para valorizar o ministério que Ele nos deu.